Então tá, pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Ciclo de Crescimento. Esse que é um podcast desenvolvido pelo Nivo, aonde eu, Richard, sempre recebo aqui uma série de convidados conectados com a gente no ecossistema do mercado imobiliário, sejam imobiliárias, sejam startups, empresas, enfim, de todos os segmentos que estão conectadas com a gente nesse enorme ecossistema que cada vez mais cresce aqui no Brasil. E hoje, não menos diferente, recebo novamente aqui o meu amigo Marcel Manduca, meu co-host, já praticamente aqui um membro fixo do nosso podcast para participar com a gente novamente. Então, Manduca, seja novamente muito bem-vindo. Fala pessoal, como é que tá essa força? Bora lá. Bora lá. E nesse episódio, pessoal, a gente recebe uma figura muito importante aqui no cenário do mercado imobiliário catarinense, um cara que vem desenvolvendo um trabalho incrível à frente aí de uma das maiores imobiliárias, se não a maior imobiliária hoje aí, né, pelo menos na sua estrutura de vendas e talvez VGV. Vou deixar aqui para vocês agora, né, expandirem e conversarem um pouco mais comigo sobre isso, mas recebemos aqui hoje o Marco. Marco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Também fico satisfeito de estar aqui, mas nosso objetivo não é ser a maior, é ser a melhor, né? E o VGV talvez seja o maior, né? E muito trabalho aí pela frente, muita oportunidade, mas é uma satisfação estar aqui com vocês e participar desse podcast. Excelente, Marco. E, Marco, não menos diferente também, vou iniciar. A gente tem um protocolo padrão aqui, que é sempre pedir para o convidado se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua trajetória. Então, Marco, fica super à vontade, conta um pouquinho aí de como é que foi o teu início. Tu estava nos bastidores aí falando que tu veio muito jovem aqui para morar, né, residir em Florianópolis, trabalhou em outros segmentos também até chegar no mercado imobiliário. Então, conta para a gente um pouquinho da tua história na sequência a gente vai batendo o nosso papo. Então, eu me chamo Marco Antônio, sou gaúcho, vim para Florianópolis há 40 anos atrás. Tive uma trajetória aí da minha vida numa carreira profissional trabalhando com vendas desde cedo. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade e há 14 anos eu estou no mercado imobiliário. Tive aí uma breve experiência em uma imobiliária de Floripa também, pouco mais de 3 anos, e acabei chegando na Gralha Imóveis. Foi uma imobiliária a qual eu havia comprado um imóvel e fiquei impressionado ali com o processo, com o atendimento, com a qualidade dos produtos, com as construtoras que essa imobiliária tinha no portfólio. E a Gralha me recebeu em 2016, vim como corretor de imóveis, tive uma experiência breve aí como corretor, me tornei gestor de produto, depois assumi uma equipe como gerente comercial e em 2020 assumi a direção comercial da empresa, evoluindo aí em 2024 para uma direção de todas as lojas como CSO. E nessa trajetória aí de quase 10 anos, completo 10 anos exatamente daqui a 30 dias, eu tive aí uma experiência e um aprendizado fantástico, falando de mercado imobiliário, falando de empresa, falando de visão e estratégia de empreendedores. O Jefferson Gralha para mim foi uma inspiração durante esses 10 anos, aprendi muito com ele e hoje a gente é uma dupla, né? Uma dobradinha muito boa aí de estratégia e planejamento e desenvolvimento de corretores. A gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado imobiliário onde muitas pessoas se aventuram, né, para buscar uma oportunidade, mas muitos não entendem. Então, nosso desafio é esse: ajudar as pessoas a conectar o nosso mercado, encontrar essas oportunidades, ter a condição de mudar de vida e poder também, né, prosperar, fazer patrimônio. E é isso que a gente está aí, para ajudar as pessoas, para desenvolver pessoas e dentro do nosso modelo, que é um modelo, uma empresa aí com uma quantidade grande, podemos dizer assim, de pessoas. A gente, só de corretores, hoje temos 180 corretores, divididos em 5 lojas. Estamos aí do norte ao sul da ilha e isso tudo faz com que essa troca seja benéfica para todo mundo. Acho que é isso, de forma breve me apresentando é isso. Quase 10 anos de Gralha e uma empresa que nesse tempo aí eu devo estar aí entre 4 e 5 bilhões já de VGV vendido, então é muita venda, no qual eu participei, no qual eu ajudei, no qual eu tive diretamente ligado. E uma empresa aí de quase 20 anos que tem uma história, é reconhecida aí no sul do país, se não a nível nacional, com toda certeza.
Muito bom, Marco. Marco, tu falou em pessoas, né? Eu acho que eu vou tentar iniciar por essa brecha e depois o Manduca vai costurando comigo. Eu imagino que tu falou que hoje vocês estão com mais ou menos 180 corretores, é isso? Exato. Eu imagino que quando tu iniciou esse trabalho, vocês tinham uma equipe muito menor de corretores, né? Pelo menos o trabalho de CSO que tu assumiu, acho que foi em 2020, que tu comentou, né? Mais ou menos. Isso, 2020. Mais ou menos qual era o tamanho da equipe nessa época? Tu Eu lembras? me lembro quando eu entrei na Gralha em 2016, as nossas convenções que acontecem até hoje eram mensais e ela cabia numa sala que tinha capacidade para 40 pessoas. 40 pessoas. A gente tá falando então aí de um crescimento de quase 5 vezes, mais ou menos. Exato, de exato. equipe, né? Exato. Qual é o segredo para encontrar as pessoas certas da Gralha hoje, na tua opinião? Boa pergunta. Uma pergunta difícil, inclusive, de responder. Eu também, Se às vezes, tivesse a fórmula, né, a gente ia sair replicando, né? eu também, às vezes, quero essa resposta, né? Qual é o A bala de segredo? prata. Eu digo que o segredo é dar oportunidade, né? Acreditar e buscar as melhores pessoas, mas não estou falando só as melhores pessoas em resultado. Buscar as pessoas melhores em comportamento, né? As pessoas disciplinadas, a gente quer pessoas que sejam ambiciosas, porque o mercado imobiliário precisa dessa motivação própria de cada pessoa que está com a gente, para poder correr atrás todo dia, para poder trabalhar todos os dias e fazer o resultado. Então, no primeiro momento é isso, né? A gente busca entender se a pessoa é uma pessoa com bom caráter, se a pessoa é uma pessoa comprometida, se a pessoa não tem plano B. A gente cansa de falar, né? Para vir para o mercado imobiliário, muita gente vem e quer fazer outras coisas em paralelo. Isso é um dos principais fatores aí que derruba o resultado de qualquer profissional que está chegando no mercado. O mercado imobiliário, ele consome muito no dia a dia, né? Ele precisa de dedicação exclusiva e a pessoa precisa estar preparada e querer aprender todos os dias e querer se desenvolver, porque é um mercado muito dinâmico, onde quem não está disposto a aprender todos os dias, se desenvolver e buscar algo novo e se adaptar ao mercado que muda constantemente, essa pessoa acaba ficando para trás do mercado. Muito bom, muito bom. Manduca, passo para ti a próxima pergunta. Bom, eu tô aqui eu vim, né, para a Gralha agora em dezembro, né, em 4 de dezembro eu cheguei na Gralha, tô desse desafio de CMO e Tech agora para essa puxada da transformação digital, fazer essa aceleração desse processo. Eu acho que está sendo um dos momentos mais inspiradores da minha carreira, e conhecendo o Marco, então, diariamente, né? A gente convivendo junto. O Marco é praticamente um procurador do Gralha, o nosso CEO, né? E o Marco, ele tá ali ostensivamente à frente das vendas, né? Ele é a cara da Gralha. E o jeito do corretor se eu fosse corretor e viesse a atuar na Gralha, eu ia apontar para o perfil dele, né? Então, acho que tem muito essa questão de simbiose da liderança com os seus liderados, né? Existe um grande desafio hoje, Marco, dentro de qualquer imobiliária, que é tu formar novos líderes, né? Como que tu enxerga hoje e quais são os principais atributos para um profissional se tornar líder de uma equipe de vendas, né? Como que é a mentalidade desse líder? Ele tem que estar voltado para treinamento, ele tem que estar voltado para gestão de pessoas. Para onde que ele aponta esse canhão para trazer resultado? Então, o desafio de todas as empresas, acredito que no Brasil, né, encontrar pessoas que queiram, primeiro momento, permanecer na empresa, né? As pessoas hoje, elas estão pulando de galho em galho. Eu digo que sempre usei uma frase, né? Pedra que muito rola não cria limo. Então, as pessoas têm que querer permanecer, nada é imediato. E as pessoas buscam em qualquer situação, seja quem começou na recepção, seja quem começou dentro do nosso administrativo, essas pessoas querem uma evolução rápida. Elas querem um retorno rápido e isso a gente não encontra em nenhum lugar. Quando a gente fala de liderança, a liderança também é um caminho. Eu tive esse caminho dentro da empresa, onde comecei como corretor num ano, depois eu fui gestor de produto, depois eu tive uma oportunidade de assumir a gerência de uma equipe, e o que eu vi durante
todo esse período aí de 10 anos de Gralha é que tem que ser exemplo, né? Tu tem que ser o primeiro a chegar, tu não tem que ter hora para sair, tu tem que estar alinhado junto com o teu time, os combinados com o teu time precisam estar claros e tu precisa ser exemplo, né? Precisa ser exemplo. Além disso, tu precisa ser uma pessoa servidora, né? Ajudar os teus liderados a se desenvolver, a direcionar eles para um bom negócio, a ajudar o corretor de imóveis na organização das suas atividades diárias. Tudo isso faz parte do papel do líder. E muitas vezes a gente vê figuras aí do mercado imobiliário onde a gente ouve falar e quando a gente traz para a nossa empresa, a gente tem que ensinar tudo isso, né? Se tem uma coisa que eu não gosto é quando as pessoas me chamam de chefe, né? Quem é liderança dentro da empresa não é chefe. Hoje em dia o mundo não permite mais nenhuma empresa ter chefe. Ainda que na sigla do meu cargo seja CSO, Chief Sales Officer, eu não sou chefe. Eu sou uma pessoa que estou sempre buscando ajudar as pessoas. Seja o corretor, seja os gerentes, sejam as diretorias. Eu busco ajudar essas pessoas, o que elas podem olhar de forma diferente, o que elas podem fazer de forma diferente, o que elas podem incluir no seu dia a dia para que elas melhorem o resultado, para que elas tenham mais velocidade no resultado e que elas possam colher de forma mais saudável. É o desafio do Manduca, né? A gente fala de performance também, né? Então, no nosso dia a dia, a gente olha para a performance, o que eu posso fazer para a performance ser melhor? Aí vem o Manduca aí com a parte de tecnologia, eu venho junto com a parte de estratégia, com a parte de treinamentos e dando os toques para a equipe comercial todos os dias para que a gente consiga fazer com que o corretor atenda o cliente com velocidade, tenha um script pronto, esteja preparado, né? O cara não pode estar recebendo a captação de um lead agora e não está preparado. E o gerente dele tem que estar acompanhando, né? Acompanhar o corretor é o principal papel do gerente, né? Ajudar, dar o suporte. É isso que os profissionais buscam. Qual é a empresa hoje que dá o melhor suporte? Essa empresa vai atrair mais corretores. E a gente está o tempo todo buscando o que a gente faz, né, para dar de suporte para toda a equipe comercial que estão abaixo de mim, para o próprio Manduca, para as diretorias, para as gerências, para os corretores, para os nossos CLTs, que são nosso staff, né? Então, todo mundo aí, a gente está pensando em ajudar e falando de liderança é isso. É um desafio grande. Formar dentro de casa está sendo uma das nossas estratégias, né? Dar oportunidade para quem está ali e já conhece um pouco da empresa é mais fácil, porque quem vem de fora tem que conhecer a empresa num todo. Por um processo cultural primeiro. Se alinhar à cultura, né? Entender as rotinas do dia a dia, entender as regras, todo um processo. Uma empresa grande tem vários processos, tem regras e é o que as pessoas falam, né? Bah, eu te recomendo ir para a Gralha, porque lá é uma empresa que tem processo. Quando a gente está dentro, a gente acha que a gente tem que estar melhorando o tempo todo. Mas isso é o dia a dia de toda a empresa. Muito bom, muito bom. Marco, um dos pontos que tu comentou bem de início no nosso bate-papo é que vocês não querem que a Gralha seja a maior em VGV, mas que ela seja a melhor, né? Acho que esse é um ponto pragmático aqui da tua explanação. E o foco de vocês em pessoas, né? Queria te perguntar também, assim, o que mais faz a Gralha ser a melhor, na tua opinião? Além do foco grande nas pessoas, né? Que deu para ver que isso é um ponto fundamental na estratégia. O que mais compõe essa estratégia hoje para a Gralha? Bom, quando a gente fala de maior, né, a gente não se vê como maior e a gente não quer se ver. Na verdade, a Gralha são 5 pequenas imobiliárias. É uma pequena imobiliária com cerca de 30 corretores em Jurerê, outra com uma quantidade parecida na Trindade, mais uma loja no Campeche com a quantidade aí também de 30 e alguns corretores. A nossa loja no centro, onde foi a loja onde surgiu a Gralha em Florianópolis desde 2005, a gente tem aí quase que o dobro dessa equipe, e também mais uma loja lá no bairro Pedra Branca, onde a gente tem aí também cerca de 30 corretores. Quando a gente fala em qualidade, é o nosso objetivo. Porque quando eu estou conversando com uma construtora, quando eu estou conversando com um parceiro comercial nosso, ou até às vezes com algum cliente, eles falam, nossa, a Gralha é desse tamanho aí e não consegue vender o meu imóvel. É porque eles olham para um todo, né? Eu tenho lojas especializadas em cada região da cidade. E que é característico também das imobiliárias, né? Ter esse comportamento de praça, né? Local e muito regionalizado. Né? Exato. A gente tem uma estratégia de posicionamento para atingir de norte a sul na ilha e também parte do continente. E aí a gente fala de qualidade, né? Primeiro ponto de qualidade
é a gente olhar para a nossa visão, né? A Gralha há 20 anos tem a mesma visão, que é, desde o dia que abriu, transformar clientes em fãs. Quando a gente fala transformar clientes em fãs, o que significa isso? Eu sempre digo isso em todos os nossos onboards. Eu atualmente ainda acompanho, né? Toda semana os corretores novos que entram na empresa, de sentar com eles e contar um pouco da história, falar da nossa cultura e também da nossa visão. E sempre dou o toque. Quem entender da nossa visão é o cara que vai entender o jogo do mercado, né? Porque transformar cliente em fã é tu pensar que aquele cliente que às vezes tu até nem sequer vendeu para esse cara, e aquele cara tá te indicando no final de semana para os amigos, no churrasco de família, quando alguém pensar em comprar um imóvel, o cara levantar a mão. Opa, eu sei um cara lá da Gralha que o cara não conseguiu me vender, mas ele é um cara profissional, ele é um cara honesto, ele é um cara que está numa empresa que tem muita transparência, que é uma marca já de 20 anos e que está aí buscando principalmente a segurança de cada cliente nosso que faz negócio, porque eu não vendo, né? Eu intermedio. E aí eu tenho que juntar um comprador e um vendedor e resolver todo o meio de campo para que esse negócio aconteça. Então, eu acredito que seja isso. Pensar em ser a melhor é pensar na experiência do cliente, né? Como é que o cliente está se sentindo em cada etapa. E quando a gente fala de experiência do cliente, não é chegar no final da venda e entregar um presente para o cliente, um espumante, né? Uma cesta de coisas, né? É pensar como é que ele foi recebido, quanto tempo ele ficou esperando para receber o primeiro atendimento, como é que foi a experiência dele durante a visita, o corretor chegou no horário, o corretor estava bem apresentado, o dress code dele era de acordo com o nosso mercado de hoje, ele tinha as informações corretas, ele respondia esse cliente, ele acompanhou esse cliente depois da proposta, até a assinatura do contrato, até a assinatura do financiamento, escritura, registro, entrega de chaves. Isso é a experiência do cliente. Então, transformar o cliente em fã é o corretor de imóveis, junto com o suporte do gerente, assumir a responsabilidade em conduzir o nosso cliente durante toda essa jornada. Eu acho que, de forma resumida, é isso. Excelente. E a Gralha trabalha com lançamentos, é o grande carro-chefe da Gralha, mas ela também trabalha com terceiros, né? Ela tem uma grande relevância também no mercado de imóveis usados, né? E também aluguel aqui, fazendo jus, que eu disse hoje pela manhã ainda que eu levantaria essa bandeira aqui do aluguel, né? Para não esquecer aí que a Gralha também trabalha com aluguel. Mas olhando para essa vertical dos lançamentos, Marco, a diferença é essa do corretor que olha corretamente o cliente e busca, né, o melhor atendimento para que esse cliente se torne um fã, né, não só do corretor, mas também da nossa marca, é uma prática, principalmente nos lançamentos, né? Começar uma abordagem muito fria, identificar a oportunidade, trabalhar em cima do sinal do negócio, né, no lançamento. Então a gente está falando ali de 5, 10, 12% de um valor de um imóvel e esquecer o atendimento a partir dali, né? Assinou, pegou Sim. aquele pequeno valor de entrada, onde garantiu a comissão dele e depois não assiste mais esse cliente na evolução, né? Seja do cronograma evolutivo da obra, ou até mesmo sobre o fluxo de pagamentos, se está tudo de acordo com aquilo que foi pactuado naquele contrato, né? E eu acho que o grande ponto é isso, né? A gente tem uma grande massa de profissionais corretores fazendo só até aí, né? E eu vejo que há uma grande insatisfação por parte do cliente com essa visão predatória no mercado, né? Então, devolvendo para ti essa questão, Marco, como que tu enxerga esse comportamento que é muito comum no mercado? Boa leitura, Manduca. Esse comportamento ele não é de hoje. Eu até acredito, pela minha percepção, que ele diminuiu um pouco, mas eu já compro imóvel há quase 30 anos e trabalho nesse mercado como cliente. E eu tive essa percepção que eu nunca comprei, até eu me tornar corretor de cerca de 10 imóveis, eu nunca comprei ou vendi os meus imóveis com o mesmo corretor. E eu vim de um mercado como representante comercial, onde eu tinha uma carteira de clientes dentro do nosso estado, onde eu atendia todos os clientes todos os meses. Ou seja, eu tinha que fazer, primeiramente, um bom serviço, um bom atendimento, uma boa orientação
Uhum. É uma consultoria que tu presta para o cliente para poder voltar nesse mesmo cliente no mês seguinte. E eu entendo sim que o cara não vai comprar, o cliente não vai comprar o imóvel todos os meses, ainda que a gente tenha investidores que comprem muitos imóveis, posso dizer que compram tudo todos os anos, o corretor ele tem que começar a perceber o que a gente já está entendendo do mercado, que tem muito corretor refém da captação digital, né? Aquele corretor que vem para a imobiliária já perguntando, tá, quantos leads vocês vão me dar hoje, quantos leads vocês vão me dar durante um mês e quantos leads vocês entregam para o corretor em média. E ele fica naquele vício de receber lead, de receber lead, de receber lead. E se for dar uma dica hoje para qualquer corretor de mercado imobiliário, não só em Florianópolis, não só em Santa Catarina, digo a nível nacional, o maior desafio que a gente está vendo aí de todos os corretores é gerar relacionamento. Quando eu consigo entender cada cliente no detalhe, né, o que ele faz, se ele tem família, se ele investe em imóveis, qual é o potencial dele de investimento a médio e longo prazo, e eu começo a me relacionar com o cliente, isso gera, através também da minha apresentação, da forma que eu me vendo, gera uma confiança que faz esse relacionamento se tornar cada dia mais forte. E a nossa frase que é clássica, né? A maior malandragem do corretor de imóveis é ser honesto. E o cliente busca o cara que é honesto porque hoje tem muitos profissionais ainda que estão no mercado só para fazer uma venda e sumir. Né? Ele bota a comissão no bolso e desaparece na vida do cliente. E ele não sabe se durante esse período de obra que ele comprou um imóvel, que o cliente pode ter um problema financeiro e de repente ele precisa vender esse imóvel, ele precisa renegociar, vai chegar lá na frente no momento do financiamento, quem que vai ajudar ele nessa burocracia? Porque nós somos os profissionais, nós somos os especialistas, não o cliente. Então, como eu falei, para mim, o corretor que vai permanecer no mercado é o corretor que é completo, que ele assume a responsabilidade de acompanhar o cliente, ajudar o cliente em todas as etapas. Inclusive, depois de 10 anos, esse cliente, 5 anos, não sei o prazo, pode querer trocar de imóvel, pode precisar vender esse imóvel. Então, esse corretor tem que estar presente. Eu sempre dou algumas dicas, né? Organiza lá na tua carteira. Quem é o teu cliente, qual é a profissão dele, qual é a data de nascimento para tu mandar um lembrete de aniversário. Salva a data da compra. Eu tenho clientes que eu atendi na Gralha, que todo ano eu vejo lá na minha galeria de fotos no ano, nesse dia, né, no ano passado, no ano retrasado, há 5 anos atrás, vem a foto lá que eu tirei com o cliente comemorando a compra. E eu mando para o meu cliente desejando parabéns, aniversário de compra do seu imóvel. E as pessoas respondem de forma positiva. Uns não lembravam, outros lembram, e outros falam, em breve faremos novos negócios. Então, estar presente no dia a dia do cliente, não só no momento que tu quer vender, para o cliente lembrar de ti, pedindo indicação, oferecendo oportunidades. A nossa cidade, como tu falou, a Gralha trabalha em imóveis prontos e lançamentos. Em quantidade é praticamente um empate. Mas não existe mercado imobiliário que não são imóveis. Seja lançamento ou seja pronto, são imóveis. Nós somos corretor de imóveis. Então a gente tem que saber trabalhar as duas oportunidades, porque eu posso ter cliente em algum momento precisando do imóvel pronto e em algum momento o mesmo cliente pensando em investir para rentabilizar durante a obra, para ganhar valorização, para revender no futuro ou fazer uma poupança. Eu digo que às vezes o cliente que compra um imóvel em lançamento, ele não precisa ser um grande investidor, ele é simplesmente um poupador. E durante a obra, o imóvel, em média, ele valoriza muito mais que a poupança, por exemplo. Então, são muitas oportunidades que eu posso adquirir com o mesmo cliente. Relacionamento, para mim, é a palavra-chave do negócio, do nosso mercado no momento. Pode falar de inteligência artificial, pode falar de internet. O cara que não entender de pessoas, a gente começou a nossa conversa aqui falando disso, entender das pessoas. Hoje a gente precisa entender de pessoas dentro da empresa e fora dela. Excelente. Eu acho até que esse ponto do relacionamento, ele permeia qualquer tipo de negócio, né? Eu acho que eu estava até conversando com outro amigo meu empresário essa semana, que ele é do segmento da indústria, outro segmento, e a dificuldade que a gente tem hoje, na verdade, de encontrar pessoas com um perfil de relacionamento, né? Porque a tendência agora da geração mais nova é cada vez ser mais introspectiva, né? Tu tem tudo automatizado, a rede social,
né? A própria IA muitas vezes entende-se que a IA faz esse trabalho e não faz muitas vezes, né? Na maior parte das vezes. E o relacionamento acaba sendo um pilar até importante acho que para contratação, até para recrutamento, né, das empresas, cada vez mais se valorizando isso. Mas eu vou puxar um pouco da sardinha pro meu lado da tecnologia. Boa, tamo junto. É importante só fazer Vai. adicionar aqui ao que o Marco falou, algo que está latente, assim, né? Então, Diga. nós da tecnologia, né, estamos sempre tentando buscar soluções para sintetizar o relacionamento. Mas sintetizar, nunca é ser o relacionamento Sim, como ele resolver, é, não é. né? O relacionamento na prática, né? Eu vejo que a gente busca alternativas, a gente gira e cai sempre no mesmo ponto, né? O santo grau da venda é o relacionamento pessoal, né? Sim. Eu fiz até há pouco tempo um artigo e estava construindo ali com a IA um thumbnail, assim, né? Um thumbnail, e a ideia era botar o funil de tráfego que só aumentava o preço, né? O funil do lead, o valor do lead cada vez só aumenta, né? E botei um corretor sendo recebido na casa de uma senhorinha, né? Que ali seria, né, a síntese, né? O maior simbologia do atendimento, né? Tu ir até a casa, ser convidado Sim. até a porta da casa de alguém, né? Quando eu estava em Porto Alegre e eu era gerente de vendas, eu lembro que no bairro Menino Deus lá tem um mix de residencial e comercial, mas de pessoas de uma idade mais elevada, né? E era comum eu falar para os corretores, cara, tua meta é tu conseguir estar dentro de um apartamento, tomando chá com uma senhora e ela conversando sobre a vida dela, né? E tu explorando todo esse relacionamento e todo o potencial que vem depois desse processo. Então, esse processo ele passa a não ser uma venda direta, né? Tu não vai abordar para vender, tu vai abordar para se relacionar, entender, escutar e aí depois desenvolver o negócio, né? Então, mesmo com tecnologia, e aí tu vai falar de dados, que é super importante, mas só fazendo um complemento do quão é importante essa questão de se relacionar, né? E o perfil certo de tu saber que tu vai entrar no mundo da corretagem e que tu vai ter que ter essa capacidade, né? Eu acho que é muito um pouco o que o Marco falou, né? Eu acho que a gente está acostumado a atender o lead e não fazer a gestão do cliente, né? Quando tu faz a gestão do cliente, tu pensa nesse cliente a médio e longo prazo, né? Agora, tu faz a gestão do lead pode durar 24 horas, né? Tu atender o lead, às vezes faz uma venda, então a gente sabe que o ciclo da venda é um pouco mais longo, locação é mais curto, mas tu tanta fazer informação que quando o corretor é fala raro assim isso. que o lead é ruim, eu falei com o lead não quer comprar, cara, mas quanto tempo tu tá em contato com essa pessoa? Qual é o tipo de contato que tu teve? Eu falei no WhatsApp, foram 3 mensagens que ele mandou e 3 mensagens que ele recebeu. Cara, isso não é relacionamento. Que é um pouco também o ruim que é o paradigma do nosso mercado, o mercado americano, né? Que o mercado americano tu tem o agente da pessoa, né? E ele vai te acompanhando ao longo da tua vida. Buyer. Aqui a gente, né, vai trocando. Mas voltando para o ponto da tecnologia ali, Marco, qual seria a minha pergunta? Até uma pergunta bem genérica, assim, mas eu queria entender, assim, na tua opinião, como que tu vê a tecnologia agregando hoje no trabalho que tu exerce hoje, especificamente, né, ali na gestão, como um CSO mesmo, né, dentro da Gralha, assim, como ela vem, em que pontos que ela vem agregando e melhorando, em termos de performance, na tua opinião, como vem funcionando, não especificamente até só a questão da IA, mas a tecnologia como um todo, né, que nem o Manduca falou, dados, enfim, como isso vem sendo utilizado e qual é a visão de vocês, assim, de longo prazo dentro da Gralha em relação a esse tipo de percepção e abordagem, né? A gente pode voltar não muito tempo, mas há 5 anos atrás, quando a gente teve uma pandemia, a Gralha já era uma empresa que conseguiu se adaptar muito rápido, porque naquela época a gente já sabia fazer Meet digital, a gente já tinha assinatura de contrato através de plataformas digitais, a gente conseguia fazer o processo 100% online e enviar. A Gralha, mesmo com pandemia, a gente não ficou um mês sem fazer venda. Então a gente conseguiu se adaptar. Aproveitando isso, a gente também usou da tecnologia para desenvolver treinamentos, né? Foi um momento muito importante onde as pessoas estavam ali
em casa, né, sem poder sair na rua. E eu pensei, conversei com o Gralha, falei, Gralha, eu sou um cara que não consigo ficar parado dentro de casa. Eu vou enlouquecer. E de imediato, a gente assumiu um papel de ser uma imobiliária educadora, trazer treinamentos e afiar o time para o momento que a gente pudesse retomar os nossos trabalhos e estar o mais preparado possível. Então, a gente aproveitou esse momento para desenvolver muita gente que estava na média para subir um pouquinho a régua. Além disso, obviamente, o marketing, né? A Gralha, que é uma das referências no processo digital, quando eu entrei na Gralha, a Gralha ainda tinha investimento de anúncios no jornal. E quando a gente começou lá em 2016, 2017 a entrar dentro do digital, nós fomos uma das primeiras imobiliárias a ter um processo de SDR. Tinha um pré-atendente para depois passar o lead qualificado para o corretor e aí tentar melhorar a nossa performance. E a gente vem sempre acompanhando dentro do funil o resultado, a performance de etapa por etapa. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem a parte do digital, a gente tem a parte da educação e a gente também traz a parte de CRM e dados, que é o nosso placar, o nosso painel, onde a gente precisa olhar todos os dias e está muito alinhado a essas informações. Tem que ter muito entendimento do que aquelas informações estão significando dentro da tua empresa, porque a tua tomada de decisão estratégica ela está diretamente relacionada a dados. Eu tenho que ter uma interpretação muito boa para poder tomar qualquer decisão de investimento, de planejamento, de meta, né? De abertura de nova loja, onde é que está, enxergar onde é que está a oportunidade, enxergar onde é que está nosso calcanhar de Aquiles, porque muitas vezes as pessoas olham lá o topo do funil, né? Eu estou gerando tantos leads e estou trazendo para tantas visitas. Mas será que é só esse ponto que eu tenho que olhar? Tem muito cliente que chega lá na etapa de visita e proposta e não vira venda. Sim. Às vezes a gente fazer um melhor treinamento de fechamento com um gerente comercial, que é o responsável do fechamento, vai virar o resultado, né? Eu posso estar lá tendo 30% de captação para visita, posso ter 30% de visita para proposta, e às vezes eu posso ter, em alguns casos, 10% de proposta convertida ou 70%, né? Então, eu tenho que estar olhando para um todo e identificar onde é que eu tenho que tratar aquele problema. Então, tecnologia também tem disso. Além disso, né, a tecnologia é muito boa para a velocidade. A tecnologia nos ajuda a ser mais veloz. No repasse do lead, através de um processo de automação, a gente tem ferramentas que já funcionam isso hoje dentro da Gralha. A gente também tem dashboards que conseguem compilar de mais de um canal informações para que a gente consiga olhar o nosso placar todos os dias. A gente tem aí o desafio que, inclusive, o Manduca está como uma das prioridades, né, para trazer esse placar ao vivo para toda a empresa poder se enxergar, né, esse placar ao vivo, onde o corretor vai entrar na empresa, vai estar lá na TV o ranking de todo mundo e ele vai saber em qual posição ele está. Né? E a gente também usa isso para valorizar as pessoas. Claro que a gente quer mostrar quem são os exemplos, né? Quem estão lá no topo desses placares, para que as pessoas olhem e falem, deixa eu entender o que esse cara faz, porque a gente também consegue melhorar olhando para bons exemplos. Então, acho que o caminho da tecnologia é esse. Falar de ChatGPT nem precisa falar, né? Tá cheio de especialista aí, dá para perguntar para o próprio ChatGPT, mas uma coisa eu tenho certeza, ele ajuda a economizar tempo. Às vezes tu tem uma ideia na cabeça, tu vai ali, digita um rascunho e fala, melhora isso aqui para mim. O próprio GPT te ajuda, né? Ele te ajuda a criar imagens, ele te ajuda a fazer vídeos já. Então, tem tecnologia para tudo. O que eu não sou bom, a tecnologia pode me ajudar. Mas o tete a tete entre pessoas, a tecnologia ainda não substituiu. Né? A emoção que a gente tem entre pessoas, que é um fator principal da venda, né? A gente cria hoje cenários e ferramentas que fazem as pessoas tomarem decisões pela emoção. A gente tem aí plantões de venda com maquete, com salas de experiência, com decoração, investimentos aí milionários quando tu vai fazer um lançamento, que é justamente para o cliente chegar lá e se emocionar e ele tomar decisão de compra. Porque simplesmente falando pelo WhatsApp, eu sou às vezes mais um conversando com o cliente por WhatsApp, entre dezenas ou centenas de corretores que abordam o mesmo cliente, mandando mensagem, mas quando o cliente ouve, ele escuta a tua voz
ele entende através da entonação, através da tua confiança, isso gera segurança quando eu estou preparado e o cliente toma a decisão contigo mais rápido, pessoalmente. A tecnologia é um suporte, né? A tecnologia, ela ajuda, às vezes, a corrigir aquilo que eu ainda não tô muito bem. E te dá acesso à informação que é o principal hoje para tu andar no mundo atual. Perfeito. Perfeito. Eu vejo assim que fica fácil a gente enxergar a questão da tecnologia empregada para soluções, as cartas de navegação, né? Então os navios, né, desde antigamente vinham cartas de navegação, então tu te orientava pelas estrelas. A gente continua sendo orientado pelas estrelas, só que agora não tem mais as cartas de navegação, talvez ainda elas sejam um reforço, mas tu tem uma tela ali, tu tem radar, tu tem uma série de formas de tecnologia que te entregam informações para tu tomar decisão, para que tu tome decisões, né? E esse ponto é importante quando a gente olha para esse universo de vendas, né? Como que a gente está instrumentalizando, principalmente o CSO nessa visão, né? De ele conseguir enxergar a empresa e conseguir tomar as decisões mais rápido, com mais assertividade, né? E encontrar dentro desses dados também o miolo de todo esse funil, que é bem o que o Marco estava falando, né? O cara que chegou até uma proposta e não continuou, mas como é que está a tratativa com esse cliente, né? Como é que a gente cria automações para manter aquecido esse relacionamento? Como é que nós conseguimos entregar conteúdos? E aí entra um ponto importante da personalização, né? Como que a gente olha o cliente como um indivíduo e não segmentar ele, né, em tantas partes que a gente não consegue tocá-lo, né? Dentro dessa questão da experiência, da emoção, como que a gente consegue buscar ser mais aspiracional nesse conteúdo empregando tecnologia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Marco, indo pros últimos momentos do nosso bate-papo, a gente sempre finaliza o nosso bate-papo fazendo um pequeno quiz com o nosso convidado. As duas perguntas rápidas aí, se quiser aprofundar também elas ou não. Um livro que tu tenha lido recentemente ou que te impactou na tua jornada, que tu, se puder compartilhar com a gente, que tu acha que seria relevante? Um só é difícil, né? Mas eu posso dizer um livro para mim que fez bastante diferença na minha trajetória depois que eu me tornei gerente, que eu assumi um cargo de liderança. Foi um livro chamado Um Líder de Heróis. Esse livro para mim é um livro que ele é um livro bastante difícil de tu ler. Tu começa a ler, aí tu para, aí tu volta no início. Eu acho que eu levei uns 2 anos aproximadamente para terminar de ler o livro. E eu emprestei esse livro já há uns 3 ou 4 anos atrás e ele está emprestado por uma gerente nossa lá da empresa que ela também não conseguiu terminar ainda, porque ele é um livro que te faz pensar muito, te faz refletir e ele fala de uma forma que tu não consegue começar ele e terminar no mesmo dia. Tu tem que parar, pensar, tu tem que voltar um pouco para encaixar aquelas estratégias de liderança para tu realmente conseguir transformar um time. Esse livro foi um livro que, para mim, foi muito importante. Um líder de heróis. Um líder de heróis. Eu ia falar que a gente não empresta, a gente é roubado, né? Normalmente, né? A gente tem essa expectativa de volta, mas nunca volta o livro. Nunca volta. E, Marco, alguma ferramenta que seja indispensável, na tua opinião, no teu dia a dia, no teu dia a dia operacional dentro da Gralha? Cara, pra mim a principal ferramenta do meu dia a dia é o despertador. Acorda cedo, vai trabalhar, porque mercado imobiliário é o cara estar na rua, é o cara falar com pessoas, é o cara ter bastante network, é o cara ter relacionamento. Não adianta ficar em casa, eu digo que É o celular, então. quer ser um bom corretor, meu, Foi esteja na ótimo, rua, cara. esteja no bastidor. Então, pra mim, a melhor ferramenta, pra mim, é o despertador. Eu já imaginei Não vou aquele despertador, né? O clássico, o clássico aqui. A gente acaba se acostumando a acordar cedo e Muito estar na boa essa. empresa, mas para mim a melhor ferramenta é acordar cedo e vir trabalhar. Não adianta dizer que é o celular, que é o computador, que é o carro. Não, é um somatório, né? Mas se eu tô na rua, tô nativa, alguma coisa vai acontecer. Eu tava apostando que tu ia falar que eram as tuas planilhas, né? não larga as planilhas dele. Pelo contrário, esse é o teu desafio, fazer com que tu não precise mais ter planilha. Essa, para mim, é o meu maior objetivo, né? Eu não precisar olhar mais para a planilha, não precisar ficar alimentando planilha e fazendo simulações aí malucas, né? Para a gente tentar enxergar alguma coisa. Mas eu digo que é isso, o meu objetivo é estar mais na rua
tá mais em contato com pessoas. A gente tem um caso aí de uma corretora que estava na véspera do lançamento com 2 clientes que desistiram, e ela acabou indo para a praia e encontrou um cliente na praia, através do neto brincando com outro grupo de crianças. E aí começou uma conversa e eram turistas que tinham interesse em investir em Florianópolis. Ela pegou na mão, levou lá, o cliente fez o Pix na hora. Então, é isso aí. Acorda cedo e vai para a rua, né? Vai conversar com pessoas, vai se mostrar como corretor de imóveis, que muitas pessoas ainda têm vergonha de dizer eu sou corretor de imóveis. É uma profissão como várias, onde o cara acorda todos os dias, trabalha, uma profissão difícil, né? Que o cara acha que é fácil olhando só lá no Instagram, mas nos bastidores não tem garantia nenhuma. Eu saio todos os dias de casa sem dinheiro no bolso, atrás de uma venda. Essa venda não acontece, às vezes, com a frequência que eu gostaria. Então, é isso. Despertador é a ferramenta do momento aí. Ótimo, excelente, cara, excelente. Marco, queria agradecer, enfim, muito bom te receber aqui no nosso projeto, né? Bater esse papo contigo, te conhecer também, assim, acho que foi sensacional. É, Queria passar para as considerações finais primeiro do Manduca aqui também, para falar um pouquinho para gente. Na sequência, passo para ti também para as tuas considerações finais, mas acho que foi um bate-papo breve, mas assim, muito profundo. Acho que é muito legal a trajetória que tu criou dentro da Gralha também, né? Que tu está construindo ainda, né? Porque eu acho que é um trabalho de construção eterno. E parabéns novamente. Manduca, passo para ti Maravilha. fazer Primeiro, as tuas te considerações. agradecer, Richard, sempre pela oportunidade de estar aqui do teu lado, pelo projeto do Ciclo de Crescimento, que é muito bacana, né? Aconselho sempre que, né, retornem e assistam às outras edições, agora, né, ao vivo e a cores aqui, né, no modelo aqui de Tá evoluindo aos pouquinhos também, né? presencial no estúdio, né? E dizer que eu estou muito feliz, estou cada vez mais entendendo, né, a cultura da onde eu estou, que é na Gralha, junto ao lado aí do Marco, né, e do Jefferson Gralha, que eu tô com uma oportunidade nas mãos incrível, né, e que eu vejo isso como uma grande forma de trazer muito da experiência constituída, né? E também aprender muito com o modelo de negócio da Gralha Imóveis, né? Então eu estou muito feliz, entusiasmado, motivado, né? Entendendo que o motor de transformação digital ele passa pela tecnologia, mas também tem agregado marketing. Eu estou cada vez mais imbuído na bandeira de entender marketing como também publicidade, né? Aquela coisa de conseguir, né, tocar as pessoas, né? Não ser aquela coisa eletrônica como muitas vezes a gente fica pensando que né? Marketing vira martech, mas tem aquele lado publicitário que é super importante também. E estar ao lado de pessoas como o Marco é uma satisfação enorme, é um aprendizado todos os dias. Cara, ele é uma máquina de vendas, então você está procurando um lugar para aprender e realmente buscar novos resultados, né? Cola aqui nesse cara aqui que vocês têm muito a aprender com ele. Excelente. Marco, passo para ti, para as tuas considerações Bom, finais. primeiro eu agradeço também a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Eu digo que o nosso mercado é muito disso, né? É troca de informação. A troca não tem problema nenhum. As pessoas muitas vezes me comentam, tá, mas tu fala o que tu faz na Gralha. A gente fala, a gente dá a receita. O método de fazer o bolo, nem todo mundo vai conseguir bater da mesma forma, né? E, e as pessoas que querem uma oportunidade, com toda certeza o mercado imobiliário ele é incrível, né? Só que eu tenho que estar disposto, eu tenho que estar preparado. O que acontece é que a gente vê muitas pessoas no mercado que chegam e não estão preparadas. E mercado imobiliário é isso, é muita troca, é muita colaboração, é servir as pessoas. A gente tem uma empresa maravilhosa, o Manduca está chegando no time aí como reforço, vai ser um baita abraço aí para a gente continuar nessa jornada de crescimento. E a empresa está só começando. Eu me inspirei muito, como eu disse no início, com o Jefferson Gralha. É um cara que eu via todos os dias dentro da empresa, tocando a empresa, chegando, sendo o primeiro a chegar e sem ter hora para sair. E é isso. A gente diz que a gente não pode ficar refém, não pode ficar escravo do nosso negócio, mas a gente, quando a gente está no jogo, a gente tem que estar
em campo jogando de forma séria. O tempo todo. Não dá para fazer corpo mole, não dá para ficar parado em campo. E o mercado imobiliário é isso. Eu tenho pessoas dentro da gralha, né, que eu me inspiro muito. A gente tem corretores aí de quase 20 anos de empresa, ao mesmo tempo de casa, que estão lá, que vestem a camisa, que defendem a empresa. Isso é muito legal, né? Quando tá numa empresa assim, onde as pessoas que estão lá não querem sair. Obviamente, nessa jornada de 20 anos, teve muita gente que desistiu, né? E eu digo que para toda profissão, desistir não pode ser uma opção. Porque se for para desistir, não começa, né? Tu tem que começar convicto, que é aquilo que tu quer para tua vida, que é aquilo que vai mudar a tua vida. E o mercado imobiliário, assim como a gralha, eu tive a oportunidade de mudar a minha vida e eu vejo muitas pessoas mudando a vida para melhor, com toda certeza, através de negócios de compra e venda, através de lançamentos, através de clientes aí conquistados, adquiridos ao longo desse tempo. Então, acho que é isso. Muito bom. Obrigado, Marco. Obrigado, Manduca. Pessoal, por hoje é isso e nos vemos aí no próximo episódio do Ciclo de Crescimento. Boa. Show.